Boa tarde, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma reflexão aos irmãos. O nosso texto de hoje é Mateus capítulo 9. Nós vamos meditar hoje sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Que bom poder estar junto com os irmãos mais uma vez e aqui poder transmitir a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Mateus 9, versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Ou é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mais uma vez nós estamos diante de uma cura realizada por Jesus, e cada cura realizada por Jesus tem todo um contexto muito interessante para nos ensinar lições tão preciosas. Mais uma vez nós estamos diante de um texto muito precioso. Os acontecimentos, as pessoas envolvidas aqui neste relato bíblico nos dá lições grandiosas. A primeira lição que a gente aprende é a lição da solidariedade, a lição da compaixão, a lição destes homens que se importam com a dor alheia e toma uma decisão especial de ajudar aquele homem naquela condição tão triste, naquela condição tão difícil, né? Pois era um paralítico. E as Escrituras nos mostram que aqueles homens pegam o leito com aquele paralítico e o conduz até Jesus. E o leva até aonde Jesus está. E as Escrituras nos dizem que Jesus está em casa. Está em casa. E aonde Jesus estava, as pessoas se aglomeravam. Havia uma aglomeração de pessoas em torno de Jesus, em qualquer lugar em que ele se encontrasse. E em casa também não era diferente, as pessoas afluíam para lá. E já tinha sido muito difícil para aqueles homens conduzirem o paralítico até onde Jesus estava. E o que nós percebemos é que quando eles chegam na casa onde Jesus estava, a situação se torna ainda mais difícil. O caminho já era difícil, mas a situação se tornara mais difícil. Aqui em Mateus diz que eram alguns homens. Em Marcos nós temos um relato que diz que uns homens conduziram um paralítico carregado por 4 homens até onde Jesus estava. É interessante a gente olhar o texto de Marcos e perceber que não era só os 4 homens responsáveis pela chegada daquele homem até Jesus. Havia pessoas que estavam coordenando
aquela ação de levar aquele paralítico até Jesus. O texto de Marcos diz que vieram uns homens conduzindo um paralítico carregado por 4 homens. Então, às vezes, a gente se concentra apenas nos 4 homens que carregaram aquele homem no leito. Mas existia outros que estavam coordenando aquela atividade, aquela ação solidária. Existiam outras pessoas que às vezes não são citadas, são esquecidas, mas que desempenharam um papel importante porque eram elas que estavam coordenando aquela ação. A palavra diz que aqueles homens estavam conduzindo um paralítico carregado por 4 homens. Não se sabe que aqueles 4 homens que estavam carregando tinham sido servos, que tinham sido chamados para tal serviço, ou se estavam fazendo voluntariamente. Uma coisa é certa, o que a gente sabe é que existia uma ação solidária por parte daqueles que coordenavam aquela ação de levar aquele homem até Jesus. Alguém se moveu, né, para levar aquele homem até Jesus. E as Escrituras nos mostram que quando eles chegam aonde Jesus está, a situação não é mais fácil do que aquela do momento que saíram de casa para fazer aquele trajeto até a casa onde Jesus se encontrava. Quando eles chegam, a casa está lotada de pessoas, por todas as entradas, em todos os lugares. E eles percebem a dificuldade que eles têm para entrar até onde Jesus estava e levar aquele homem a estar diante de Jesus. E nós percebemos aqui a solidariedade e também a determinação daqueles homens. Eles não estão fazendo algo apenas para dar uma resposta para a questão da necessidade de serem solidários, né? Porque diante da dificuldade eles poderiam se justificar e dizer: puxa, fizemos o que poderia ser feito, né? Puxa, fizemos alguma coisa, né? E aliviar a crise de consciência diante daquela ação de ter carregado aquele homem pelas ruas até a casa. Contudo, agora eles já não podem ir mais adiante porque há uma dificuldade de colocar o homem diante de Jesus. Então aqui a gente percebe uma coisa: há sempre aqueles que estão dificultando o acesso para Jesus. Há sempre aqueles que, em vez de facilitar o acesso para Cristo, se tornam obstáculos no meio do caminho das pessoas. E aqui nós temos aqueles que se colocam como obstáculo no caminho até Jesus. Aqueles que, em vez de serem viabilizadores de acesso a Cristo, se tornam muitas vezes obstáculos no caminho das pessoas. E havia essas pessoas que se constituíam num obstáculo ao acesso a Cristo. Eles não podiam entrar porque tinham pessoas obstaculando as entradas, e eles não podiam entrar. E há sempre nessa vida aqueles que estão, em vez de ajudar as pessoas a ter acesso a Cristo, estão sempre se tornando em obstáculos. O que é interessante é que essas pessoas que se constituem obstáculos de acesso a Cristo eram aqueles que estavam perto de Cristo, é aqueles que estavam reivindicando cada vez mais o direito de estar mais perto de Jesus. E mesmo estando tão perto de Jesus, não conseguiam se tornar meios de acesso para as pessoas se chegarem a Cristo. Quantos há aqueles que professam o nome do Senhor, que alegam serem discípulos de Jesus, que em vez de serem meios de acesso, têm se tornado obstáculo no caminho das pessoas? Às vezes a falta de coerência entre a profissão de fé e a prática da fé tem levado tantas pessoas a tropeçarem por conta da vida incoerente de tantas pessoas, que em vez de se tornar um caminho de acesso para Deus, se torna um obstáculo na vida de tantas pessoas. Não são poucos aqueles que professam a fé e não vivem de acordo com a profissão que fazem, e aí se constituem verdadeiras pedras de tropeço na vida dos outros.
quando Jesus veio à terra, as Escrituras dizem que o Senhor Deus enviou João Batista, e ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, para que o Senhor pudesse vir e encontrar as pessoas. Assim deve ser a nossa atitude. Devemos estar preparando o caminho do Senhor, que a nossa vida seja um caminho preparado para o Senhor encontrar as pessoas. Então há sempre aqueles que estão tão perto de Jesus como esta multidão, mas que se constituem em mero obstáculos para que os outros se acheguem a Cristo. Às vezes a falta do testemunho eficaz, a falta de um casamento perfeito entre as declarações veementes de fé e a conduta de vida, tem se constituído em verdadeiras barreiras e obstáculos na vida das pessoas. Que sejamos meios de acesso, que sejamos um caminho preparado para que as pessoas possam serem levadas a Cristo, serem conduzidas a Cristo, e não obstáculos, e não empecilhos, e não aqueles que obstruem o caminho. Deus espera que todos nós, como seus filhos, nos tornemos caminhos de acesso para as pessoas se achegarem a Cristo. Se há aqueles que se constituem obstáculos com relação a chegar-se a Cristo, há aqueles que por todos os meios abrem o caminho de acesso para Jesus. Mesmo diante de tantos obstáculos, de tantas dificuldades, de tantos escândalos e tropeços colocados diante deste caminho, há aqueles que têm uma capacidade extraordinária de abrirem acesso para as pessoas se achegarem a Cristo. Se não pelos meios convencionais, pois estão obstruídos muitas vezes pela ação humana, que obstrui o lugar de acesso das pessoas a Jesus. Há aqueles que, se utilizando dos meios mais diversos, mostra que é possível se achegar a Cristo e desfrutar da sua doce presença e de sua ação misericordiosa. É a ação desses homens que, mesmo diante dos obstáculos, diante das dificuldades, eles não se desanimam, eles não desistem. A palavra diz que eles não podem entrar por nenhuma via de acesso disponível, mas mesmo assim eles não desistem, porque há uma determinação. Eles não estão ali fazendo algo apenas para aliviar a crise de consciência. O que eles querem ver de fato é que aquele homem seja beneficiado. Então eles sobem no telhado e realizam uma coisa quase que violentamente, abrem um buraco no teto para descer aquele homem diante de Jesus. São aqueles que abrem acesso para Jesus. São pessoas que têm uma capacidade de introduzir as pessoas na presença de Cristo. Jesus quer que a sua vida seja essa vida capaz de ser um meio de acesso, ou alguém que viabiliza, alguém que abre espaço no meio de tanta confusão, no meio de tantas coisas que põem em dúvida a fé. Há aqueles que conseguem abrir um buraco nesta confusão e colocar a pessoa diante de Jesus. Que há tantos questionamentos, há tantas dúvidas, há tantas incertezas por conta daqueles que professam o nome de Jesus, estão se aglomerando, estão se aglomerando de forma muito intensa em torno de Jesus, mas que na verdade acaba simplesmente impedindo o acesso a Jesus. Então que a gente seja esses que esteja abrindo acesso, como estes homens abrem um buraco no teto, desce aquele homem e coloca ele diante de Jesus. Quantas pessoas com quem a gente conversa sempre tem uma desculpa: eu não sou cristão por causa disso, por causa daquilo, e vê uma multidão de obstáculos. Deus quer fazer você uma pessoa capaz de abrir acesso na mente dessas pessoas, para que elas possam se achar diante de Cristo. Quando Jesus se vê diante do homem, ele libera uma palavra que deixa os escribas indignados.
profundamente indignados. Jesus olhou para o homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Em que consiste a indignação destes escribas diante desta afirmação de Jesus? Porque é uma afirmação muito forte que Jesus faz aqui. O ser humano só tem o poder de perdoar as ofensas que lhe são feitas diretamente. Ninguém tem o poder de perdoar uma ofensa cometida por outro. Ninguém tem o poder de perdoar uma ofensa que é cometida a outra pessoa. Nós só podemos perdoar as ofensas que nós mesmos sofremos. Mas de repente Jesus está ali. Jesus nunca teve nenhum problema com aquele homem diretamente, como pessoa, como ser humano. Aquele homem não tinha cometido nenhuma ofensa diante de Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados, incluindo todos os pecados. Somente Deus tem a capacidade de proferir tal afirmação: perdoados estão os teus pecados. É isso daí que torna os escribas indignados, porque ele faz uma afirmação que só Deus pode fazer. Em Marcos aqui não diz, mas em Marcos diz que eles dizem assim: quem é este que perdoa pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Essa é uma das grandes afirmações a respeito da divindade de Jesus no Novo Testamento. A declaração dele diante dos seres humanos com relação ao seu poder de perdoar os seus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mesmo diante de uma cena tão comovedora como aquela, de um pobre homem deitado num leito, totalmente paralisado por conta de uma doença, Jesus percebe que muito mais urgente e necessário para a vida daquele homem é o perdão dos seus pecados e a aceitação diante de Deus. Porque não há necessidade que supere a necessidade do perdão de Deus. Você vai encontrar nas Escrituras muitas pessoas que foram beneficiadas pelo ministério de Jesus. Algumas delas receberam apenas benefícios físicos de uma cura, de uma enfermidade. Outras, porém, foram abençoadas pelo perdão divino. Do que adianta sermos tão abençoados por Deus? Do que adianta sermos tão agraciados por suas bênçãos que são derramadas tão generosamente sobre todos, se na verdade não estamos desfrutando do seu perdão, da reconciliação com Deus e da vida de paz com Deus? Por isso que Jesus, ao olhar para este homem, percebe que mais urgente do que aquilo que os homens percebiam, do que aquilo que os homens conseguiam identificar nas necessidades daquele homem, Jesus percebeu que aquele homem precisava do perdão, precisava de ter garantida a sua comunhão com Deus através do perdão. E nesse texto nós vemos que a maior necessidade humana não consiste nas questões físicas, materiais ou de natureza temporal. Está ligado à questão da relação com Deus. E a relação correta com Deus só é possível através do perdão que Ele mesmo providenciou para nós. Outra coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que quando Jesus disse para o homem: perdoados estão os teus pecados, aí nós passamos a entender uma coisa, que na verdade, todos os problemas humanos, todas as aflições humanas, toda a desgraça humana tem como originador o pecado. Quando Jesus olha para aquele homem paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados, nos ensina também algo precioso sobre a questão da origem de toda desgraça na vida do ser humano. Talvez não podemos dizer aqui que esse homem está padecendo por conta de seus pecados pessoais, mas a gente pode perceber aqui o contexto. Quando Jesus olha para aquele homem e introduz aqui o assunto do perdão de Deus, está falando para todos nós, a humanidade, que todo sofrimento humano, toda desgraça na vida do ser humano tem como origem comum o pecado. A palavra diz que toda desgraça no mundo entrou por meio do pecado. O pecado é a porta de entrada de tudo quanto aflige a vida humana.
a pior de todas as mazelas da vida humana, a pior de todas as desgraças da vida humana é a morte. E a palavra diz: pelo pecado entrou a morte no mundo. Então o pecado é que dá origem a todo sofrimento, toda desgraça. Por isso que a maior obra de Deus em favor do ser humano é providenciar o perdão para o ser humano, porque só recebendo o perdão de Deus estaremos livres das consequências desastrosas do pecado. Por isso que o pecado é a razão de todo sofrimento e toda desgraça na experiência do ser humano. Essa não é a única vez que Jesus se depara diante de um homem enfermo e a primeira palavra que ele libera é: perdoados estão os teus pecados. Porque Deus vê no ser humano a urgência do perdão. Deus vê no ser humano a urgência do perdão que nos dá acesso a Deus. A gente vê outras urgências. Quantas pessoas não vão à igreja em busca de uma solução de um problema, e porque não têm os seus problemas rapidamente resolvidos, elas vão embora decepcionadas. E aquilo que deveria nos impulsionar a buscar a Deus deveria ser a consciência dos nossos pecados e a necessidade do arrependimento. E todas as demais coisas deveriam ser apenas uma consequência. Todas as bênçãos seriam apenas consequências da minha relação correta com Deus, propiciada através do perdão que Ele libera para mim, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. É verdade que a gente pode buscar a Deus por conta das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas lutas, das nossas enfermidades, mas todo ser humano deveria começar a sua caminhada em direção a Deus, cheio de uma consciência de seu estado pecaminoso e da necessidade do perdão do Senhor. Assim como Deus vê cada ser humano como alguém que precisa do seu perdão, nós deveríamos nos ver a nós mesmos como alguém que tem em si a maior necessidade, que é a necessidade do perdão de Deus, para poder estar bem, em paz com Deus, através de Jesus Cristo. Enquanto há uma indignação por parte dos escribas com relação a essa afirmação de Jesus: perdoados estão os teus pecados, Jesus utiliza agora aqui o poder para curar, para afirmar diante dos homens o seu poder sobre todos os efeitos do pecado, sobre todos os efeitos do pecado. Ele olha para o homem, olha para aquelas pessoas com aquele semblante indignado e diz assim: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Porque para Deus a pergunta não é o que é mais difícil. Sempre para Deus tudo é o que é mais fácil. Porque para Deus não há difícil, porque para Deus não há impossível, porque para Deus não há irreversível, porque todas as coisas são possíveis para Ele. Então Ele olha para o paralítico diante daquelas pessoas que estão ali e simplesmente diz: levanta-te e anda. E ele se levantou. E ele se levantou diante de todas aquelas pessoas, se põe de pé, e ali Jesus afirma o seu poder de desfazer todas as consequências e os efeitos do pecado sobre a vida do ser humano. Então, esse é um texto que nos ensina todas essas lições preciosas, e que a gente seja, como esses homens, caminho de acesso para Deus, viabilizadores de acesso para Cristo, e nunca obstáculo para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Deus os abençoe, que esta palavra possa habitar no coração dos irmãos abundantemente, de forma maravilhosa. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, a todos que todos os dias estão aqui nesse momento de oração. Que a graça do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais este encontro, por mais este momento, Senhor, e que podemos compartilhar a Tua palavra com aqueles, Senhor, que tem reservado esse tempo precioso para meditar, Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas. Abençoa todos os Teus filhos, aqueles que estão orando, pedindo por uma, Senhor Deus, necessidade, que o Senhor neste dia, Senhor, segundo as abundantes riquezas da Tua graça,
possa liberar a resposta e a solução para os teus filhos. Assim, Pai, muito obrigado por mais esse momento em que aqui nós nos encontramos. Ser conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos em nome de Jesus.